tenho reconhecimento e tenho a tranquilidade da minha honestidade. Como que é a reunião de vocês com o senhor João lá, o dono da Vibraz? Já chegaram a conversar com ele pessoalmente? O sindicato não conversa com ele? Chega nele. A Será gente que ele tem vergonha de ter quebrado a empresa do pai Sim, dele, assim? provavelmente. Quem senta com a gente pela Avibraz é o vice-presidente da empresa, que é o Roberto, mais o diretor de RH, que é o Cláudio, a assessoria jurídica. Então, ele não conversa, ele coloca o cara que é abaixo dele. Porque, olha só, a gente, em muitas situações, tem que ter diplomacia. A relação de respeito também. Então, quando você vai por uma negociação normal, quando uma fábrica está funcionando e você tem um movimento de greve, isso é normal na relação capital-trabalho e tal. Ou seja, é parte de uma coisa normal. Quando você tem o trabalhador com 2 anos sem salário, não é normal. Ainda mais quando do outro lado não tem nenhuma resposta imediata, as negociações são tensas. Vou dizer para vocês, as negociações são tensas. Você senta do lado de cá e principalmente quando você senta com a Vibraz, eles falam, pô, mas fala pro trabalhador ter paciência que uma hora vai resolver. Não tem paciência com o prato vazio. Não tem paciência com o trabalhador perdendo casa. Não tem paciência com o trabalhador perdendo carro. Então, as negociações com a Vibraz são bem tensas, viu? Já chegou a perder mão de obra qualificada para outros países, assim? Sim. A gente perdeu gente boa? Sim. Ó, não sei se vocês viram, isso é até interessante quando a gente fala desse tema das empresas geradoras de tecnologia e soberania. O governo deu aval para Boeing comprar e fazer a fusão junto com a Embraer. Não deu certo. Ok. O que a Boeing fez? A Boeing começou a contratar Os melhores funcionários. os cabeça da engenharia da Embraer. E a Boeing montou um escritório que é lá em São José dos Campos, de fato. Se for fazer a bomba atômica, vai ser lá. A Boeing está com 500 trabalhadores, mais ou menos, tudo da engenharia. O que a Embraer fez? Junto com a associação que representa aí os engenheiros do setor de defesa, agora me falha a memória o nome correto, eles entraram com uma ação civil pública pedindo para proibir a Boeing de contratar os engenheiros da Embraer. Porque o que nós achamos nisso tudo? Ao longo dessa negociação, a Boeing dentro da Embraer, entendeu? Que garantia que nós temos, entendeu? Em relação ao segredo comercial. Agora, nós achamos que é uma contradição entrar com a ação. Fazer a fusão podia, entendeu? E aí a Boeing até chegou a dar uma declaração mais ou menos desse jeito. Ó, eu tô chamando o cara aqui, eu tô pagando mais, é uma decisão individual. O trabalhador escolher qual empresa que ele quer trabalhar. A Embraer entrou com uma ação contra a Boeing, para não contratar mais os engenheiros, falando que estava tendo fuga de cérebro dos cabeças da Embraer. Então, fruto dessa situação, eu coloquei aqui que uma boa parte dos trabalhadores estão fazendo bico. Ok, agora, uma boa parte, eles estão indo para essas outras empresas, no caso aí, que estão aqui na região, como eu citei, a Acaer, a MacD, a Ciat, mas tem muita gente, sim, que foi pro exterior trabalhar em outras empresas. Quanto tempo será pra gente criar uma mão de obra dessa, hein? Olha, podemos dizer aí que é uns 15, 20 anos, 15 viu? anos, não é tão simples, né? Você ter a capacidade de você projetar um lançador de míssil, é um desperdício. Não é de um dia pro outro, não. Porque você pega essas outras empresas que eu citei aí, a MacD tem cerca de 10, 15 anos no mercado. A Ciat, a própria Finep, alguns projetos que estavam sendo desenvolvidos pela Avibraz por conta dessa crise, passou para a MacD e passou para a Ciat. Mas nem se compara, porque essas empresas estão começando a gatinhar agora. Não chega nem perto do que é uma Avibraz. Pô, na hora que você falou também que se reuniu com a Johnson, eu fiquei imaginando como deve ser uma reunião para negociar um aumento de PL dentro de uma empresa dessa, hein? Às vezes é tenso. Não é fácil, porque na relação capital-trabalho, o patrão... Mas vocês vão com todos os argumentos. Claro. Tem todos os números. Além do debate político, porque o debate político a gente se desenrola, é parte do nosso cotidiano. Agora você tem que ter argumento. Então, para você ir para uma negociação de PLR com a GM, você vai reivindicar aumentar, você tem que ter o argumento técnico. Você tem que saber quantos carros a empresa produziu naquela planta, quantos carros a empresa produziu no país, no mundo, qual foi a lucratividade, que tem empresa que é aberta, que divulga lá a sua lucratividade, que são os dados abertos, tem aquelas que são fechadas, enfim, mas aí você tem que pesquisar. E eu citei aqui que nós temos o ILAESE, que presta a assessoria técnica pra gente, números, então você tem que ter os números, exatamente. Chega a ter o custo da produção de uma S10, por exemplo,
Sim, nós Quanto que é um temos custo tudo para isso. produzir um S10 ali? Quanto que, sei lá, 30 mil, 40 mil? Porque pelo que vocês falam, a lucratividade é muito alta, né, da fábrica. Olha, o Ilaese, ele tem um anuário que geralmente eles fazem a cada 2 anos. Eu li. E o último anuário do Ilaese tem 5 empresas lá de São José dos Campos, que são as empresas que mais ganham dinheiro em cima do trabalhador. Tem lá a Gerdau, setor de aço, tem lá a Hitachi, você tem lá a Ericsson, lá cita a GM e lá cita principalmente a BAL. A BAL é uma multinacional dos Estados Unidos que fabrica a lata da cerveja, da Brahma e da Skol, que vai para a Ambev. A BAL tem uma produção de cerca de 5 mil latas por dia. Feito o estudo, o trabalhador da BAL, em 40 minutos de trabalho por dia, ele paga todo o seu salário. O restante, das 8, 7 horas e 20, é lucro para o patrão. Isso dado técnico, comprovado. Não tô Eu até aqui ia perguntar falando. isso pro Machado. Isso aí é depois de diluir todos os custos. Sim. Isso aí é depois de pagar PIS, CONFINS, os impostos. Tudo isso. Depois de tirar o aluguel do terreno. Depois de tirar a energia. É esse tudo. o cálculo, sabe? Porque como que as empresas trabalham? Você tem o salário. Então, se você ganha aqui R$2.000 por mês, por exemplo, a empresa, ao te contratar, ela sabe que aqui dentro desses 2.000 que ela te pagou, ela tem que depositar os 8% do fundo de garantia. Isso está dentro do custo fixo. Ela sabe que ela vai ter que te pagar 1/3 de férias. Isso está dentro do custo fixo. Ela sabe que ela vai ter que te pagar no final do ano o 13º. Isso está dentro do custo fixo. Ela sabe que se vai te pagar um vale alimentação de X por mês, está dentro do custo fixo. O plano de saúde que ela paga para você e para sua família, as empresas que têm convênio, está dentro do custo fixo. Tudo isso é calculado dentro do custo fixo do que é um trabalhador dentro da empresa. Aí você tem sim os outros que a gente chama de capital variável, você tem aí uns 30% que é para você comprar matéria-prima para pôr a fábrica para rodar no outro dia e tem a questão dos impostos, mas você tem aí, é que é claro, aí varia de empresa para empresa. É porque eu já vi muita gente falar que hoje você pega uma empresa, você tem lá o custo fixo, você tem um custo variável, você tem os impostos e que aí no caso, principalmente de indústria, a margem de lucro final é 1%, 2%. Senão ela não tem competitividade. Olha... Eu falei, cara, tipo assim, 1% na indústria, 3% na distribuidora e, sei lá, o varejo é 10% no máximo. Olha, de fato, existe a diferença entre as pequenas empresas, parte do debate que a gente fez aqui que nem se compara. Agora, as grandes empresas... Não tem um lucro tão pequeno assim? Não tem mesmo. É muita coisa. É muita grana que as empresas ganham, cara. As multinacionais não tem choradeira. Agora, o que acontece é isso. O patrão teve lá 5 bilhões que dividiu em forma de dividendos para os acionistas. Aí no ano seguinte cai para 4. Aí ele coloca, reduziu 20% do meu lucro. Aí eu preciso mandar 500 embora. É assim que funciona. Eles pegam a queda em cima daquilo que foi o número, em cima do que foi o número anterior. A Gerdau, ela chegou no ano passado a fechar algumas fábricas, principalmente em Minas Gerais, fechou uma unidade lá em Barão de Cocais. Lá com a gente, nós conseguimos fazer a luta e garantiu um layoff, que é a suspensão temporária do contrato de trabalho, para com isso manter os empregos. E o que a Gerdau divulgou foi, nós tivemos uma queda de 70% no lucro, principalmente por conta do preço do aço chinês que está entrando no mercado mais barato. Coisa de louco, né? Você extrai aqui o minério de ferro, manda para a China, aí lá eles fazem a manufatura do aço e chega aqui mais barato do que as empresas que fabricam aqui. Enfim, parte aí do debate da disputa da China com os Estados Unidos e nesse setor da siderurgia e do aço, a China ela é muito forte. E aí, legal do jeito que estava estampado. Aí muita gente, mas caiu 70% o lucro. Mas ela não falou que no ano anterior o lucro dela aumentou 800% relacionado ao ano anterior. E aí eu me lembro que na porta da fábrica, quando eu discuti com o trabalhador, foi isso que eu falei. Caiu 70%. 2024 comparado com 23. Mais 23 comparado com 22, ela cresceu 800%. 800? 800.
Em relação a isso. Então, a forma como o número é apresentado, você tem que colocar numa planilha dentro do histórico dos anos anteriores. Então, caiu X em relação ao ano anterior. Puxa o histórico dos últimos 10 anos, o quanto que não ganhou. É muita grana. É que a gente que é pobre, você vê falar 1 milhão, você fala, pô, dinheiro pra caramba. Isso aqui pro patrão é um chiclete, é uma bala, é muito dinheiro. E sem falar o seguinte, aqui nós ganhamos em real. Mas nós estamos pagando as coisas em dólar, certo? Eu citei aqui o exemplo da Latécoère, que é uma multinacional francesa que tem lá na nossa base, certo? Uma coisa é o que você ganha aqui, real. O que ganha o cara em euro lá na França? Porque às vezes quando a gente participa de alguns encontros sindicais aí, eu disse que eu estive na França em 2019, ano passado eu estive nos Estados Unidos, quando você conversa com um metalúrgico lá e você fala o que você ganha aqui, o cara fala, você passa fome, como é que você sobrevive? Que aí eles falam em dólar, né? Sério? Olha esse bullying. Vamos lá, eu ganho R$14, eu ganho quantos dólares? Entendeu? 2 dólares por hora. Entendeu? Lá é 20 dólares a hora. Nem se compara. Você falou que foi na França, você já foi na China também? Não. Eu já fui na França, já fui na Argentina e já fui nos Estados Unidos. Nesses 3 países que eu estive em encontros sindicais. Porque aí pegando esse debate Todos melhor do que aqui. Oi? Todos são melhores do que aqui. Olha, de fato, existe uma situação complicada para a classe trabalhadora a nível mundial, mas existem. Porque, por exemplo, vamos lá, essa choradeira de que no Brasil... Aí muita gente fala, no Brasil tem férias, tem país que não tem e tal. Vamos lá. Não sei se vocês sabiam, a jornada de trabalho da metalurgia na Alemanha é 28 horas semanais. Aqui é 44. Não sei se vocês sabiam, na Alemanha não pode fechar fábrica. A GM anunciou o fechamento de uma fábrica na Alemanha. Como que é? Tem que apresentar um plano para o governo e tem que pagar o salário de todos os operários até a sua aposentadoria. Não sei se vocês sabem, em Portugal, na França, também não pode demitir trabalhador. Para você demitir o trabalhador, você tem que ter um argumento, no caso, só se fosse como uma justa causa. Mas o Brasil tinha estabilidade no emprego, que foi trocado pelo fundo de garantia. Se você trabalhava 10 anos na empresa até meados da década de 70, você não podia ser mandado embora. Aí teve toda uma propaganda do governo, né, junto com as empresas, para trocar a estabilidade pelo fundo de garantia. É isso, tinha estabilidade no emprego, não podia ser mandado embora nas indústrias. Aí trocou. Não sabia disso, não. Sim, dá uma pesquisada. Eu estava até vendo por conta... que o fundo de garantia foi uma luta do trabalhador, assim. Foi substituído pela estabilidade do emprego. Na época da ditadura militar. Foi ruim pra caralho. Ruim pra caramba. Ruim pra caramba. Estabilidade. Eu tava dando uma pesquisada sobre essa luta que existe em curso pelo fim da escala 6x1, né? E aí, no ano passado, com o pagamento do 13º, eu tive a ideia de gravar um vídeo. Por quê? Até por conta, né, dessa polarização social hoje que existe, infelizmente tem muita fake news, até para dialogar com os trabalhadores que têm pensamento de direita. Você está recebendo o 13º salário. É o patrão que está te dando o 13º porque você é bonzinho? Não. A luta pelo 13º salário começou em 1920 no nosso país. Naquela ocasião, o trabalhador lutava, era o chamado abono de Natal. E aí as empresas começaram a dar uma cestinha de Natal no final do ano. Depois, em 1963, tem uma greve geral no Brasil pelo pagamento do 13º salário. E foi estampado na manchete de todos os jornais da época que o que os sindicatos estavam fazendo era uma irresponsabilidade muito grande, que isso ia quebrar a economia do país. Depois entra na Constituição de 1988. Hoje, as empresas pagam 13º para o trabalhador e lucram do mesmo jeito. Mas esse 13º não foi retirado 1/12 do salário mensal? Olha, é claro que tudo entra dentro do custo. Agora, para o empresário, se você falar, você não precisa pagar o 13º, ou seja, você vai pagar só 12 salários, ele vai preferir, porque um salário a mais de cada operário vai ser o lucro a mais que ele vai ter. Será que não aumentaria o salário por não pagar o 13º? O patrão não dá nada de mão beijada pro trabalhador, essa que é a realidade. Eu costumo dizer que no sistema capitalista, o coração do patrão, ele bate no bolso.
Porque hoje o cara, se for pra... Quando teve a lei que agora pra você ter uma empregada doméstica você precisa registrar. Um monte de gente falou que absurdo, vou ter que pagar imposto em cima da pessoa que tá trabalhando, vou ter que pagar fundo de garantia pra ela, vou ter que pagar 13º e tal. Aí muitas vezes a pessoa ganha um salário mínimo. O que é R$1.500 a mais no final do ano? Ou mesmo fundo de garantia, em cima de R$1.500, quanto que é você depositar 8%? Aí esse cara, quando ele vai viajar para Paris junto com a família, ele gasta lá quanto de dinheiro? Que às vezes o que ele vai pagar para empregada, mas para pagar para empregada ele reclama. Para ele tomar um litro de uísque bom, aí é dinheiro para comprar.